Olá pessoal, Rodrigo Monteiro. Bem, hoje vou falar sobre isso aqui. Exatamente, canivete. Vou falar um pouquinho sobre a história. Não vou ter a pretensão de contar toda a história sobre a origem dos canivetes. Eu fiz até uma postagem essa semana que passou no Instagram contando um pouquinho sobre a história da evolução dos canivetes, bem como no meu livro Armas, uma visão holística, eu tenho um capítulo, que é o capítulo 2, só dedicado à questão das armas brancas. E lá, se você tiver interesse, o livro é Armas, uma visão holística. Está na segunda edição, editora Lumen Juris, você pode adquiri-lo através do site, através da Amazon, através da Livraria da Travessa, e eu acho que até na americanas.com tem esse livro. Tá? Então, assim, no meu livro, no capítulo 2, eu trato detalhadamente sobre isso. Não só sobre canivete, mas como todas as armas brancas, questão legal, enfim. O tema de hoje não é esse, é só dar um panorama geral. É uma complementação da publicação que eu fiz na semana passada no Instagram. Tá? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre canivete. Eu sou suspeito para falar porque desde garoto eu sempre fui aficionado por canivete e sempre ando com pelo menos um, tenho um carro, é algo do meu EDC, tá? O meu Everyday Carry. Só que dependendo do que eu for fazer, ou para onde eu vou, o que eu for, né, fazer, a atividade que eu for, algum lugar que eu for, eu posso mudar o modelo do canivete que eu tenho. Porque existem canivetes que são mais apropriados para determinada tarefa do que outros. Então, assim, é essa ideia geral que eu gostaria de dar, mas com um contexto rápido histórico. Vamos lá. A ideia de se ter uma lâmina dobrável ela é bem antiga, tá? Porque uma lâmina dobrável lhe dá algumas vantagens do que uma lâmina fixa. Vamos pensar numa faca. Tá? Não só pela facilidade do porte, não só pela facilidade da sua dissimulação, isso pensando num viés mais tático de defesa, enfim, mas também para a realização de tarefas mais delicadas, inclusive até o simples fato de você pegar uma fruta, cortar e se alimentar, como um talher. Um canivete desse modelo, simples, que é um canivete utilitário de lâmina única, retido por uma ação de mola, é muito comum no interior, e as pessoas usam para picar fumo, para até ajustar arreio de cavalo, enfim, tantas e tantas outras utilidades que só um canivete pode ter. Então essa ideia é antiga e existem relatos e evidências, inclusive, de pequenas lâminas dobráveis existentes desde a época pré-romana. Na própria época da Roma antiga, existem alguns exemplares de rústicos canivetes que eles eram mantidos só pela abertura da lâmina, não tinha nem esse sistema de mola. Esses canivetes que a lâmina fica retido por uma ação de mola, pela pressão de uma mola, isso é uma coisa um pouco mais recente. Tá? A introdução disso ocorreu a partir das invasões muçulmanas, né, através da Península Ibérica, a partir de 711 depois de Cristo. E começam a surgir essas que são chamadas spring knives, ou seja, facas de mola. Tá? Também há evidências de pequenas lâminas na região de Hallstatt, na Áustria, e o que a gente conhece como a ideia, a concepção do canivete como a gente conhece hoje, ela tem uma origem, embora tenha uma grande contribuição, né, das técnicas de forjar que os árabes trouxeram, né,
o continente europeu a partir do século VIII, com essas invasões muçulmanas, tanto que você tem um grande polo, que já era antigo, de cutelaria, que é a cidade de Toledo, na Espanha. Embora eles trouxeram várias novidades, digamos assim, vários avanços na arte da cutelaria, a concepção dessas spring knives, essas facas de mola, elas têm origem na Inglaterra, por volta do século XVIII, 1700 e alguma coisa, principalmente na região de Sheffield, tá, na Inglaterra. O que acontece? A partir dessa época, eles introduzem largamente esse tipo de canivete, tá? Principalmente com acabamento de osso, e tinham acabamentos até mais refinados, tá? Mas com uma lâmina única que servia basicamente para múltiplos propósitos que uma faca não seria tão apropriada. E aí, inclusive na Inglaterra, um século à frente, mais ou menos na metade do século XIX, por volta de 1850, por aí, surgem as primeiras locking knives, ou seja, facas de travar. O que acontece? Muitos fazendeiros precisavam de canivete que tivesse um nível de segurança maior para tarefas um pouco mais pesadas. Então, assim, um canivete por ação de mola, né, com uma mola que retém a sua lâmina, ele aguenta até determinado tipo de pressão. Do contrário, dependendo da pressão que você exerça, a lâmina ela vai colapsar e ela pode até cortar a mão do usuário. Então os ingleses pensaram em colocar algum tipo de trava. Naquela época a trava era mais ou menos aqui, para que uma vez aberta a lâmina, ela ficasse travada, não tivesse o risco da lâmina fechar. Como era uma faca de travar, virou locking knives, ou seja, uma faca de travar. Porém, o inglês sempre gostou de faca, sempre. Naquela época, na Inglaterra, a facilidade de você ter uma arma de fogo era bem mais fácil do que hoje. Hoje praticamente foi banido da Inglaterra, infelizmente. Só que o problema de uma arma de fogo é que a arma de fogo ela sempre foi mais cara do que uma faca. E eu não estou nem adentrando a questões legais, porque naquela época era muito mais simples do que hoje, inclusive no Brasil. Então muitas pessoas optavam por portar canivetes não só como ferramenta, como armas de defesa pessoal. Então é exatamente nessa época, a partir de 1850 na Inglaterra, que essas locking knives existem modelos raros, inclusive com lâminas de duplo fio de corte, pelo menos uma boa parte da lâmina com um fio de corte na parte superior. Na realidade, se tratavam de pequenos punhais dobráveis. Era algo mais ou menos como esse exemplar aqui. Tá? Tudo bem que isso aqui é uma lâmina norte-americana, do estilo Bowie, tá? Mas eram exemplares como esse. Esse aqui, inclusive, é uma réplica de um canivete do final do século XIX, que foi presenteada pelo meu grande irmão Fábio, tá? Fábio Leonetti, que me trouxe esse aqui de San Marino. Só que esse aqui poderia ser chamada de uma locking knife, só que assim, esse aqui é um lockback. Por quê? Os ingleses eles utilizavam um sistema de trava aqui. Os norte-americanos melhoraram, porque ficava um ressalto aqui, eles melhoraram isso e criaram um sistema de trava exatamente aqui, na base da mola, para você poder fechar a lâmina com segurança. Ela não tem problema de fechar. Para você fechar a lâmina, você aperta essa mola e ele fecha. Os americanos resolveram chamar esse tipo de canivete de lockback, ou seja, ele trava atrás. E os ingleses tinham os canivetes, as locking knives, que travavam aqui no dorso.
acabou que esse canivete virou um padrão no mundo todo de canivete ou lâmina de travar, porque aqui é muito mais fácil você fazer na base da lâmina aqui do que ter uma trava aqui, um ressalto aqui, como os ingleses originalmente fizeram. Os norte-americanos têm uma marca muito famosa de canivete lockback, que é o Buck, também chamado Buck Knives, né? Facas Buck. Mas e o canivete suíço? Tá, o canivete suíço é uma outra história. Foi lá a partir de 1884 com um cuteleiro chamado Karl Elsner, que ele, com base em canivetes alemães, ele resolveu na Suíça produzir o canivete suíço. Só que o canivete suíço também, de um modo geral, é uma spring knife, também tem uma mola aqui, mas ele fica preso só pela mola. E é um canivete multipropósito. Esse aqui até é um Victorinox Spartan. Tá? Mas assim, você tem vários e vários modelos dependendo da aplicabilidade. Eu tenho um modelo que também é uma réplica de canivete do final do século XIX, início do século XX, que é um spring knife, assim, muito bonito, só que já com uma modernidade, um gancho para você pendurar. Você tem canivete já com uma pegada mais tática de liner lock, frame lock. Esse aqui é um liner lock. A trava já é aqui. Embora esse aqui propriamente eu não posso falar que é um canivete tático, porque ele teria que ser todo preto, mas ele tem um clipe. Isso aqui já é uma invenção dos anos 90, mais ou menos, tá? Para colocar em coletes operacionais, enfim. Você tem os Lettermans, né? Que são, na realidade, eu não diria nem que são canivetes, mas são alicate, que você tem lâmina de canivete. Assim, resumindo a história, para mim é uma das grandes invenções da humanidade. Para mim é algo indispensável no meu EDC. E é isso, pessoal. Qualquer comentário, qualquer dúvida, vai ser um prazer respondê-las dentro do possível. No mais, até a próxima, pessoal.